Pessoal, como prometido, eu vou explicar a situação 1 e situação 2 da página 28, certo? Eu falei para vocês que iria explicar essa situação aqui no final do vídeo, mas não teve como por causa do tempo do vídeo, certo? Então eu vou estar explicando agora. Para entender essas situações, vamos olhar para as imagens. A situação 1 aqui, essa imagem vai nos fazer entender cada situação. No caso, a situação 1 se diz respeito a essa imagem aqui, ó, a esse quadrado, certo? A unidade de medida que está sendo utilizada aqui é centímetro, certo, pessoal? Então, o quadrado, você sabe que as medidas dos lados são iguais. Nesse caso aqui, a medida dos lados do quadrado é 1 centímetro, certo? Beleza? Então, para mim calcular a área desse quadrado inteiro, eu apenas multiplico os lados, certo, pessoal? Para mim calcular a área de quadrado ou de retângulo, eu multiplico os lados. Nesse caso aqui, o 1 centímetro será multiplicado por 1 centímetro, que resulta em 1 centímetro ao quadrado. Então, a área desse quadrado inteira é 1 centímetro ao quadrado, certo? Mas essas situações aqui vai dizer o seguinte. Primeiro, a área de cada quadradinho é 1,25 centímetro ao quadrado. Pessoal, a área de cada quadradinho. Preste atenção aqui, ó, cada quadradinho. Mas como que surgiu 1,25 centímetro ao quadrado? Preste atenção aqui, ó. Todo esse lado aqui, ele mede 1 centímetro, certo? Essa parte de amarelo aqui, ela mede 3/5 centímetro, certo? Ou seja, menos de 1 centímetro, né, pessoal? Porque se eu dividir 3 por 5, eu vou resultar em um número menor do que 1, certo? Ou seja, esse 3/5 aqui se diz respeito apenas dessa parte amarela, ó, 1, 2, 3. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 é o total de quadradinho em cada lado. Se tem 3 pintado, o 3 está aqui. Ou seja, 3 de um total de 5, certo? Então, a questão é a área de cada quadradinho, certo? Só um quadradinho. Qual é a área disso aqui? É simples, né, pessoal? Se 3 é 3/5 e se tudo isso é um inteiro, só um quadradinho é o quê? É 1/5. Concorda comigo? 1/5 por quê? Porque 5 é do total. 1 é apenas de um quadradinho. Ou seja, vai ficar dessa forma aqui, ó. 1/5. Certo? 1/5. 1/5 é o tamanho, certo? 1/5 é o tamanho do quadradinho. Ou seja, 1/5 centímetro, certo? Se é quadrado, pessoal, 1/5 é essa medida, 1/5 é essa outra medida. Então, a área é a multiplicação dessas duas medidas. É a multiplicação de 1/5 com 1/5, certo? Ou seja, uma multiplicação de frações. Multiplica os numeradores, não é? 1 multiplicado por 1 é 1. E multiplica os denominadores, que no caso 5 vezes 5 é 25, certo? Então, a área é 1,25 centímetros ao quadrado, certo? A outra situação aqui, ó, a área do quadrado alaranjado. Quadrado alaranjado. A área do quadrado alaranjado está aqui, pessoal, ó. A área não está, a gente vai calcular, mas as medidas estão, não é? Quanto que mede isso aqui? 3/5. Se é um quadrado, aqui também mede 3/5. Ou seja, a área é a multiplicação dessas duas medidas. 3/5, certo? Com 3/5, certo? 3 vezes 3 é 9. 5 vezes 5 é 25. Ou seja, 9,25 centímetros ao quadrado. Certo? Tá aqui, ó. Qual o comprimento do lado do quadrado? O comprimento do lado do quadrado alaranjado é 3/5. Claro que é, né, pessoal? Tá mostrando aqui, ó. O comprimento aqui é 3/5, não é? 3/5 centímetro.